Oi pessoal, como vocês estão? Desejo um lindo dia para todos vocês, para pacientes, que sofreram AVC, para seus familiares, cuidadores, para profissionais de saúde, acadêmicos, profissionais e aquelas pessoas que estão de alguma forma ligadas, a essa temática, do acidente vascular cerebral. A mesma população como um todo que precisa estar muito bem informada, sobre essa situação do AVC, por ela ser hoje em dia, hoje não, há um tempo já, um problema de saúde pública para todos nós, podendo causar óbitos e quando não, muitas incapacidades no indivíduo. Eu sou doutora Luciana Protásio, fisioterapeuta neurofuncional, sou pesquisadora também do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde da UFRN, sou professora da UFRN. Estudo, pesquiso na temática de AVC, na neuroreabilitação, até mais precisamente, há quase 2 décadas, E estou muito feliz por esse momento que nós estamos vivendo aqui junto com a Associação Nação AVC, a nossa segunda semana Ação AVC, que é mais um período para fornecermos, para compartilharmos conhecimento sobre essa temática tão ampla e tão mais presente na sociedade como um todo. E com isso, eu vim aqui colocar minha fala, minha experiência para vocês, trazendo mais especificamente a temática de como é manter a motivação e valorizar as pequenas conquistas que vão acontecendo ao longo de todo o processo pós-alta hospitalar, ou mesmo aqueles que não precisaram passar por uma internação hospitalar, por esse processo de reabilitação como um todo, após sofrer um acidente vascular cerebral ou um acidente vascular encefálico, como oficialmente o nome fica mais abrangente, apesar de todo mundo conhecer mais como um AVC mesmo, Então, diante disso, eu tenho experiência com várias situações de AVC, homens, mulheres, adultos, idosos, jovens e até mesmo crianças, Cada paciente que eu recebo, que eu consulto, avalio, ou mesmo que acompanho todo o processo de neuroreabilitação, tem um time diferente, tem um tempo diferente, tem condições emocionais diferentes, condições sociais, econômicas, financeiras, instrucionais, educacionais diferentes. E cada um vai viver esse processo de maneira diferenciada, de maneira bem particular, alguns com uma rede de apoio maior, outros com a rede de apoio menor, ou variando em que fase da reabilitação essa pessoa esteja. O fato é que um AVC, ele muda a vida. E ele não muda só a vida daquele indivíduo, daquela pessoa que sofreu o AVC. Ele muda a vida, ele muda a rotina de todas as pessoas que estão ao seu redor. Sejam cuidadores novos, cuidadores familiares, principalmente, os profissionais de saúde que ele vai ter acesso, os seus amigos, os seus familiares, pensando numa família mais ampliada, não só no núcleo de casa, os colegas de trabalho, todos vão passar a viver de alguma forma sob aquele novo grau, digamos assim, de funcionalidade, de autonomia, de autogestão que a pessoa agora após o AVC, com sequelas do AVC, vamos dizer assim, passa a viver. E isso tem um choque muito forte para as pessoas também, porque o AVC é muito súbito. Então, aquele homem, aquela mulher, ou mesmo aquele jovem idoso, ele está ali na sua rotina normal, ele está vivendo o seu cotidiano e de repente ele passa mal, ele é socorrido, ele é levado a um pronto-socorro, um pronto-atendimento, a uma unidade de AVC e se depara com esse diagnóstico
com um tempo de hospitalização, seja enfermaria ou UTI, como for, maior ou menor, com incapacidades, com sua vida mudada e recebe alta, né, para casa, e diz que bom que eu vou para casa, né, os familiares, que bom que eu vou levar o meu ente querido para casa, mas e a partir de agora? Como é que vai ser? E aí, pode no hospital ter entrado ou não, mas aí não vão entrar em muitos outros profissionais, né, para essa neuroreabilitação, para a reabilitação desse indivíduo com AVC e reabilitar a sua família junto, de alguma forma, né. E aí entra também, além do fisioterapeuta neurofuncional, né, o fisioterapeuta especializado na neurologia, e aí trazendo mais especificamente para o campo do AVC, entra também o fonoaudiólogo, o psicólogo e o neuropsicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional e assim, às vezes precisando de outros também que possam ser mais pontuais e não tão rotineiro, né, 2, 3 vezes por semana, ou às vezes alguns pacientes 5 vezes por semana. E diante deste processo, que pode sim levar muito tempo, como perseverar diante desse processo como um todo? Já que, digamos, eu, como paciente pós-AVC, hoje eu estou sem conseguir andar, sem conseguir mover um braço, a mão direito, ou mesmo sem conseguir falar de maneira adequada ou compreensível para os outros, né? E até mesmo aqueles casos que cursam, né, com algum déficit cognitivo, desorientação, dificuldade de entendimento mesmo. Então, como é que isso fica? Como é que eu, como esse paciente, perseverar, persistir, me manter motivado em busca daquela recuperação, daquela reabilitação completa ou quase completa, e os meus familiares, os meus cuidadores, a minha rede de apoio ali também permanecer assim nessa jornada, porque isso vai exigir uma perseverança muito grande, uma dedicação muito grande, uma mudança em hábitos da família, rotina, adaptações no domicílio, muitas vezes adaptações financeiras, né, de trabalho também, e etc, entre várias que vocês que estão nos assistindo podem estar vivenciando isso no momento, ou já vivenciaram um pouco mais atrás e agora já estão adaptados a essa nova vida, vamos dizer assim. E os profissionais de saúde, né, conhecem bem aqui o que eu estou falando, sobre o que é que eu estou falando. E aí, quando nós pensamos nesse tempo de neuroreabilitação, que pode durar meses ou mesmo anos, mudando de fase, se adequando cada tipo de terapia, cada tipo de abordagem dentro da mesma terapia, seja fisioterapia, terapia ocupacional, a fonoterapia, e como manter nisso aí, já que tudo é muito lento. O paciente, ele tem a ideia, em geral, que aquilo está sendo muito mais lento até muitas vezes do que ele imaginava, ou do que foi dito às vezes para ele inicialmente, com aquele quadro que ele tinha inicialmente, mas que não necessariamente o prognóstico dele correspondeu àquilo que foi traçado no início, porque existem sim essas variações, podem existir, porque tem muitos fatores influenciando, não só os fatores físicos, né? Perda de força, uma alteração de tônus, aquele braço que às vezes vai ficando muito mole no início, depois vai ficando mais rígido, né? Na verdade, uma espasticidade ali, alguns de vocês já conhecem esse termo, e tem que ir se ajustando, se adaptando, e não percebe a autonomia voltar, a independência voltar, e agora eu sempre preciso de alguém do meu lado, de alguém comigo. Eu sei, eu digo, eu falo o que eu quero, mas eu não consigo fazer sozinho, então necessariamente eu tenho que ter alguém comigo. E durante todo esse processo aí de neuroreabilitação, você, paciente com AVC, paciente pós-AVC, vocês, familiares, cuidadores, rede de apoio, vocês precisam entender e ter perto de vocês, ter ao seu redor ali, profissionais que vocês confiem, profissionais que sejam especializados naquela situação ali, né? Naquela situação, e que tenham experiência, que se envolvam, que se atualizem com isso aí. Um dos fatores que nós temos hoje muito
válido, importante, já mostrado em pesquisas científicas, né? Tem uma pesquisa de Kimberly desde 2017, Kimberly e seus colaboradores, né? Que fala sobre os 5 P's da reabilitação, né? Da neuroreabilitação. O que são esses 5 P's? O que é que esses P's aí significa? A letra P, né? Significa predição, predição como prognóstico, vamos pensar aí, o prognóstico que aquele indivíduo vai ter. Prevenção, sim, aquele indivíduo que sofreu um AVC, ele precisa prevenir algumas complicações que podem aparecer se não forem cuidadas o quanto antes, e mesmo prevenir um segundo, um terceiro, um quarto, e assim por diante, um episódio de AVC, né? O terceiro P é a plasticidade neural, plasticidade cerebral. O que é isso? É a capacidade que o nosso cérebro tem de se moldar, de se readequar, de se readaptar a essa nova situação, procurando novas conexões cerebrais que aquela área que foi lesionada na parte, né, do hemisfério, seja o esquerdo, seja o direito, traz maior ou menor, não está conseguindo exercer. Então, procurar outras conexões neurais ali. Como é que procura essas conexões neurais? Com estímulos adequados, né? E esses estímulos são, muitas vezes, através dos exercícios, como na fisioterapia, na terapia ocupacional, na fonoterapia também, mais especializada, né, nessa região, orofacial. E, diante disso, pensar que os estímulos, eles devem ser especializados, devem ser adequados. Não necessariamente eles devem ser muitos. O que é que eu quero dizer? Quanto mais estímulo, quanto mais exercícios, melhor? Não necessariamente, né? O que importa é que esses estímulos, que esses exercícios sejam específicos para o momento, mas o indivíduo, ele também precisa dos seus momentos de repouso para que o seu cérebro, né, faça consolidar essa plasticidade, assuma esses novos estímulos realmente para si e para se manter com aqueles novos estímulos, com aquelas mudanças. Para isso ele precisa de repouso, ele precisa de um bom sono, né, para que aconteça e que venha realmente se manter no seu dia a dia, né? E diante dessa situação aí, que a gente está no terceiro P, de plasticidade cerebral, ou neuroplasticidade, como vocês podem já ter ouvido falar, né, nesse termo aí, que não é só para caso de AVC, é a capacidade do cérebro tem de se moldar para outras situações, condições neurológicas também. Os profissionais que estão ali envolvidos, eles sejam especializados, eles sejam direcionados a estimular essa plasticidade cerebral, essa neuroplasticidade de maneira positiva, de maneira benéfica, sabendo dosar esses estímulos com momentos de repouso, alternar, fazer uma agenda das terapias como um todo, né, junto aí com os cuidadores, os familiares, para uma melhor recuperação, recuperação, uma melhor conquista para esse indivíduo como um todo, né? E isso é o terceiro P, então falamos de predição, de prognóstico que ele tem, muito baseado também em exames de imagem, falamos de prevenção, lembrando que a hipertensão arterial sistêmica é o principal fator de risco mais presente, né, aqui no Brasil e até mesmo em muitos países do mundo, como fator. A hipertensão arterial como fator de risco para AVC. Não é o único, é o principal, é o mais frequente, é o mais prevalente, né? Temos muitos outros. Então tá aí. E a plasticidade cerebral, terceiro P. Vamos para o quarto P. O quarto P, nós pensamos em participação. E o que é participação aí? Sobre que aspecto? É comum, é frequente, um paciente que sofreu AVC, depois que ele volta para casa, ele ficar basicamente em casa. Ele não sair para nenhum lugar mais, lugar que ele gostava de passear no fim de semana, determinado dia de semana. Se ele estava trabalhando, ele se afastar do trabalho, dependendo do tipo de trabalho dele, mesmo lá na frente, ele tem que voltar com adaptações ou ele tem que ser modificado de função. Ele receber poucas visitas ou receber visitas quando chega na primeira vez em casa e depois não recebe mais visitas para eles ficarem discutindo, conversando,
estimular com os exercícios, dar aquela motivação também. Então, esses fatores fazem com que a participação social dele, a participação dele na sociedade, ela fique reduzida, ela fique diminuída, né? Ou em alguns casos até mesmo ausente, isso deixa de acontecer. E isso termina que, em vez de ajudar o paciente, isso termina prejudicando, porque tem interferência nas suas emoções, né? Pode trazer com aí sintomas de distimia, sintomas de depressão, né? Alterações de humor, instabilidade emocional, que não vão ajudar na recuperação desse indivíduo. Então isso também deve ser pensado pela rede de apoio, pelo próprio indivíduo pensar sobre isso. Não é esperar se recuperar por completo para voltar a ter participação social, a convidar alguém em casa, a ir ao trabalho para rever os amigos enquanto está afastado, a ir uma pracinha perto de casa, né? Porque isso tudo faz parte, vem estímulos diferentes, vem meios diferentes, e aí isso traz uma ajuda na recuperação como um todo. Temos que lembrar que a recuperação ela não é só física, do ponto de vista motor, de motricidade, de movimentos, de sensibilidade, de fala, né? Não, é para as atividades do dia a dia, recuperação emocional também, entender, digamos assim, esse novo mundo, essa nova vida que agora se apresenta. Se é uma pessoa que nunca teve contato com questões de acessibilidade, contato que eu digo assim, nunca vivenciou, nunca procurou entender muito isso. Então aí falamos de acessibilidade física, rampas, escadas, corrimões, largura das portas para poder uma cadeira de rodas passar, ou mesmo outro dispositivo de marcha, não só no seu ambiente de casa como nos outros ambientes, e fortalecer com isso a sua participação social, né? Se vindo até como um exemplo, se vindo até como um modelo para que as pessoas previnam o AVC, que aquilo é súbito, muda muito a vida de todo mundo, né? Ali, de quem está ao redor daquele indivíduo que sofreu o AVC. E todos nós, de uma maneira geral, temos riscos, obviamente uns mais, outros menos. Lembrando que os riscos, a hipertensão principal, tem diabetes, tem sedentarismo, obesidade, tabagismo. Então são fatores que infelizmente hoje é muito presente na nossa sociedade, né? Na população. Hipertensão, diabetes, obesidade, sedentarismo, né? Nem se fala. Então a gente tem que otimizar essa participação social também, porque isso é até uma maneira também de conseguir persistir, de conseguir passar por mais tempo que vai ser necessário nesse processo, sem abandonar ou sem ter motivação nos seus processos de reabilitação, né, como um todo. E lembrando que nós não temos que esperar uma reabilitação com grandes resultados, uma reabilitação com uma recuperação total, que alguns infelizmente não vão ter uma recuperação total, para poder aí comemorar, para poder aí valorizar. Nós temos que com isso ir valorizando as pequenas conquistas que vão acontecendo. E essas pequenas conquistas, elas vão estar aí eu não estava conseguindo sentar, porque quando eu sentava, ou eu tinha que ter encosto, ou alguém tinha que me segurar, ou eu me apoiar do outro lado mais forte. Agora eu já sento sem precisar de um encosto e sem precisar ficar me segurando, eu tô tranquilo. Agora quando meu esposo veio me ajudar a levantar da cama, antes eu não fazia força nenhuma, hoje eu já ajudo também. Então ele precisa fazer menos força e eu já tenho mais segurança para levantar, para tomar o banho. Minha mão não mexe de jeito nenhum, minha perna tá melhorando, mas meu braço tá mais difícil. E começou a mexer um pouco o indicador, dedo médio. São coisas que aparentemente são pequenas, mas é a partir daí que se constrói todo, que se constrói o grande, né? E temos sim que nos apegar, valorizar cada conquista recebida. Palavras que são pronunciadas e que talvez no início você não conseguisse ou não conseguisse de maneira tão compreensível, né? Tão audível, então isso precisa. Ou seja, diante disso tudo, pessoal, há
neuroreabilitação, esse processo como um todo de motivação, de valorizar as pequenas conquistas, elas passam também por um processo de personalização, que aí é o nosso 5P. Nós tivemos a predição, prognóstico, a prevenção, a plasticidade cerebral, neural, né? A participação social e com tudo isso aí, o 5P, a personalização. Os processos terapêuticos, as condutas, as intervenções usadas, elas precisam ser personalizadas para cada indivíduo. Cada pessoa que sofreu AVC pode ter sido o mesmo tipo de AVC isquêmico, por exemplo, no hemisfério direito, mais na região frontal, ter passado a mesma quantidade de dias internados, ou mesmo se precisou fazer cirurgia ou não, neurocirurgia ou não, mas uma não é igual a outra. Tem condições prévias diferentes, e no momento tem condições físicas diferentes, emocionais diferentes, socioeconômicas, e assim vai. Então, precisa-se ter uma personalização, isso aí é uma particularidade, que vai vir dos profissionais de saúde para com você, paciente, familiares, e vai ser trabalhado em conjunto, vai ser personalizado isso junto, né? Em termos de qual objetivos que vocês têm, as metas que vocês vão traçar juntos, por exemplo, o fisioterapeuta e paciente e a família, o fonoaudiólogo e o paciente, a família, metas traçadas juntas, para que se lute junto por elas e que cada meta também maior, ela tem submetas, digamos assim, menores e que devem ser conquistadas, devem ser valorizadas, porque é através delas que a gente chega nessa meta mais alta, digamos assim, né? Então isso é importante. E com isso, o indivíduo, ele vai conseguindo uma maior autonomia, que é o livre-arbítrio, a sua capacidade de escolhas, sem estar na dependência, mas do outro, ou tanto, né, do outro. E aí ele tem o seu livre-arbítrio, a sua autonomia, a sua independência funcional, mesmo que ela não necessariamente aconteça como imaginou, no tempo que imaginou como seria, mas isso tem que ser trabalhado juntos, tá bom? Coloquei aqui para vocês os pontos, né, que são muito importantes, são pontos que eu trabalho, que eu sigo e que meus colegas da Semana AVC, né, meus colegas que trabalham com AVC como um todo, e aí quando eu digo colegas eu não estou falando só de fisioterapeutas, né, de todos da neuroreabilitação, procuram e focam com seus pacientes, e é assim que devem ser. E vocês, pacientes e familiares, não tenham medo, não tenham vergonha de procurar ajuda personalizada, uma ajuda diferenciada para alguns pontos específicos que vocês sintam ao longo do processo, seja esse processo já esteja às vezes no um ano pós-AVC, 2 anos ou até 7, 10 anos, porque em cada fase aí se vai estar diferente e é necessário uma abordagem entre diversos profissionais de saúde com vocês, né? E até mesmo trocando experiência com outros pacientes, né? Com outros familiares, tá bom? Então agradeço a todos, aproveitem bem esses conhecimentos aqui da segunda semana AVC, né? E estou disponível para vocês, quem quiser fazer contato. Agradeço a Ação AVC pela oportunidade e até uma próxima.